Meu nome é Mariana, tenho 29 anos e hoje trabalho de casa, em São Paulo. Eu e Eduardo fomos casados por 3 anos, e antes de mudar para o trabalho remoto eu tinha um cargo de consultor em uma grande empresa, cuidando de operações digitais, campanhas online e estratégias de vendas pela internet. A decisão de sair do ambiente corporativo aconteceu de repente, quando descobri que estava grávida. Na época, eu pensei que seria melhor deixar o escritório, respirar com mais calma e cuidar da gestação sem o peso daquela rotina pesada de trânsito, reuniões presenciais e cobranças o dia inteiro. Como eu já tinha experiência em marketing e gestão online, comecei a pegar projetos como freelancer, atendendo empresas menores, organizando processos digitais e acompanhando lojas virtuais. Para minha surpresa, o trabalho deu muito certo e passou a me render mais do que muita gente imaginava. O problema é que Eduardo nunca entendeu isso de verdade. Para ele, eu apenas ficava sentada diante do computador, mexendo no celular e brincando com planilhas. Ele não enxergava aquilo como trabalho. Achava que era um passatempo, uma ocupação leve, algo que eu fazia porque queria, não porque dali vinha uma parte importante do dinheiro que sustentava a nossa vida. Trabalhar em casa me deu flexibilidade para ter uma gravidez tranquila e, graças a Deus, minha filha Luna nasceu saudável. No primeiro mês depois do parto, fiquei na casa dos meus pais, em Campinas, porque precisava de ajuda, descanso e apoio emocional. Minha mãe me ajudava com a bebê, meu pai fazia comida, e eu finalmente conseguia dormir alguns minutos entre uma mamada e outra. Meu plano era ficar 3 meses lá, até recuperar bem o corpo e criar uma rotina melhor com a Luna, mas Eduardo começou a insistir todos os dias para eu voltar. Dizia que nossa casa estava vazia, que eu estava exagerando, que ele também tinha direito de ficar com a filha. Acabei cedendo e voltei para nosso apartamento em Santo André depois de apenas 1 mês. A partir daí, aprendi a equilibrar trabalho e maternidade sozinha. Eu atendia clientes enquanto Luna dormia, respondia mensagens com ela no colo, preparava relatórios de madrugada e fazia reuniões com a câmera desligada quando ela chorava. Financeiramente, nunca faltou nada. Eu pagava contas, comprava coisas para bebê, ajudava nas despesas da casa e ainda guardava dinheiro. Mesmo assim, Eduardo continuava repetindo que era ele quem sustentava tudo. Um dia, minha sogra, Dona Célia, apareceu com uma ideia que, na hora, parecia até razoável. Ela sugeriu que todos morássemos juntos. Até então, minha relação com meus sogros era educada. Não éramos íntimos demais, mas também não vivíamos brigando. Existia uma distância respeitosa, e talvez por isso eu não tenha recusado de imediato. Mesmo assim, eu sabia que morar com sogra podia trazer problemas, então aceitei apenas com uma condição: construiríamos um sobrado duplex, com espaços separados, para que cada família tivesse sua privacidade. Meus sogros ficaram animados com a possibilidade de morar perto da neta, e Eduardo apoiou a ideia com entusiasmo. Como eu era a única que tinha organização, dinheiro reservado e tempo para cuidar dos detalhes, fui eu quem procurou a construtora, participei das reuniões, revisei o projeto, negociei valores, acompanhei a compra do terreno e fiscalizei cada etapa da obra. Escolhemos uma região tranquila no ABC Paulista, perto de comércio, escola e transporte, e em cerca de 6 meses a casa ficou pronta. Era um sobrado bonito, com entrada comum, mas áreas internas bem divididas. O segundo andar tinha uma pequena cozinha, sala aconchegante e espaço suficiente para eu montar meu escritório. A obra ficou dentro do orçamento, e isso me deixou aliviada, porque o financiamento estava no meu nome e eu não queria assumir um peso impossível de carregar. Quando finalmente nos mudamos, meus sogros pareciam felizes de verdade. Dona Célia dizia que cuidaria da Luna para eu trabalhar com mais tranquilidade, e por alguns dias eu pensei que talvez aquela decisão tivesse sido boa. Mas essa esperança acabou rápido. Assim que começamos a viver sob o mesmo teto, Dona Célia passou a agir como se eu fosse empregada da casa. Entrava no meu escritório sem bater, mesmo durante reuniões, e dizia coisas como: "Estou com fome, faz alguma coisa para mim agora", ou "vai lavar roupa, essa casa está uma vergonha", ou ainda "tem poeira demais aqui, minha alergia vai atacar por sua culpa". Se Luna chorava, ela reclamava do barulho e mandava eu resolver logo, como se minha filha fosse um incômodo e não uma criança pequena. As interrupções eram constantes. Eu mal conseguia terminar uma chamada com cliente sem alguém abrir a porta, falar alto ou me chamar para tarefas que poderiam esperar. Como consequência, passei a trabalhar até tarde da noite, depois que todos dormiam. Cuidava da Luna durante o dia, fazia comida, limpava o essencial, respondia às exigências da minha sogra e ainda tentava entregar meus projetos no prazo. Meu corpo começou a pesar, minha cabeça vivia cansada, e eu sentia que estava desaparecendo dentro daquela casa.
Quando contei a Eduardo o que estava acontecendo, esperando apoio, ele apenas deu de ombros. Você é a esposa, Mariana. É normal obedecer e cuidar da casa, ele dizia, como se aquilo explicasse tudo. Quando eu insistia que estava trabalhando de verdade, ele ria ou fechava a cara. Trabalhando? Você só fica no computador. Não exagera. Meu sogro, seu Roberto, repetia a mesma coisa. Para ele, trabalho em casa não era trabalho sério. Isso aí é mais um passatempo, comentava, olhando para mim como se eu fosse uma menina mimada inventando desculpas. Aos poucos, tanta desconfiança começou a me ferir por dentro. Eu sabia que ganhava dinheiro. Eu sabia que meus clientes dependiam de mim. Eu sabia que parte da casa existia porque eu tinha organizado tudo. Mesmo assim, ouvir todos os dias que eu não fazia nada começou a corroer minha confiança. Eu me perguntava se, para eles, eu valia apenas enquanto servia, limpava e ficava quieta. Então chegou o dia em que tudo mudou. Eduardo estava de folga, meus sogros estavam em casa, e eu trabalhava no escritório com Luna deitada ao meu lado, brincando com um mordedor. De repente, Eduardo abriu a porta com força, fazendo um barulho enorme. Luna se assustou e começou a chorar. Ele nem olhou para ela. Apenas apontou para baixo e disse: vai agora para a sala dos meus pais. Aquilo pareceu proposital. Ele sabia que a bebê estava ali. Respirei fundo, peguei Luna no colo, acalmei seu choro e desci. Quando entrei na sala, encontrei Eduardo, Dona Célia e seu Roberto sentados como se estivessem numa reunião secreta. Eles cochichavam entre si, trocavam olhares e pararam de falar quando me viram. Sentei com Luna nos braços e perguntei, tentando manter a voz firme: o que está acontecendo? Dona Célia limpou a garganta de um jeito teatral, cruzou os braços e me encarou com uma expressão dura. Você precisa sair desta casa, disse ela. Por alguns segundos, achei que tivesse entendido errado. Sair da casa? Ela queria que eu voltasse para a casa dos meus pais por uns dias? Queria que eu desse espaço? Eu olhei para Eduardo, esperando que ele explicasse, mas ele apenas sorria de um jeito estranho, calmo demais. Como assim sair? Perguntei. Dona Célia estreitou os olhos e respondeu: exatamente isso. Vá embora. Aqui não tem lugar para mulher encostada. Senti meu peito apertar, mas não gritei. Pedi que ela explicasse melhor. Foi então que ela começou a despejar tudo que vinha guardando. Disse que eu não cuidava da casa direito, que deixava Luna chorar sem parar, que passava o dia inteiro brincando no computador e no celular, que talvez estivesse vivendo apenas do salário do Eduardo e que agia como parasita. Ela falava com um prazer cruel, como se estivesse esperando aquele momento havia meses. Eu tentei me defender. Disse que fazia o essencial, que Luna era bem cuidada, que minha filha era uma criança tranquila, e que eu não podia simplesmente abandonar o computador porque era dali que vinha meu trabalho. Antes que eu terminasse, Eduardo me interrompeu com uma pergunta absurda: você está me traindo, Mariana? Fiquei olhando para ele sem entender. O quê? Ele repetiu, agora mais agressivo: você fica o dia inteiro no celular. Deve estar escondendo alguma coisa. Dona Célia entrou na conversa imediatamente. Claro que está traindo. Mulher que não cuida da casa e vive no telefone não presta. Aquilo me deixou tão chocada que peguei meu celular na mesma hora. Pode olhar agora. Não tenho nada a esconder. Eduardo nem quis pegar. Fez uma careta e disse: qualquer um apaga a conversa. Não dá para confiar em você. Naquele instante, percebi que discutir era inútil. Eles não queriam a verdade. Queriam uma desculpa para me expulsar. Dona Célia continuou dizendo que não precisava de alguém como eu ali, que Parasita tinha que ir embora rápido, que a casa ficaria melhor sem minha presença. Por um momento, pensei em simplesmente pegar Luna e sair. Mas havia uma coisa que me segurava: aquela casa tinha sido financiada por mim. Fui eu que acompanhei a obra, assinei documentos, negociei com a construtora e paguei as parcelas. Eu não podia aceitar ser jogada para fora como visita inconveniente. Então respirei fundo e perguntei: se eu for embora, minha renda vai comigo. Vocês conseguem bancar tudo sozinhos? Eduardo soltou uma risada de desprezo. Que renda? Para de inventar. A gente vive do meu salário desde sempre. Quase senti pena da ignorância dele. Olhei para Dona Célia e disse: então a senhora vai cuidar dele também? Porque Eduardo não sabe fazer quase nada sozinho. Depois do banho, quer toalha, cueca e pijama separados.
Quer sapato limpo todos os dias, camisa passada sem uma marca, terno alinhado, café do jeito exato. Se o café sai fraco, ele explode. Se a roupa atrasa, ele reclama. Se falta alguma coisa, culpa todo mundo menos ele. Dona Célia levantou o queixo. Faço melhor do que você, que só fica brincando. Então ela soltou a frase que revelou tudo, e, além disso, quando você sair, ele já tem outra pessoa em mente. O silêncio caiu na sala. Eduardo virou o rosto para ela com raiva e sussurrou: por que você falou isso? Naquele segundo, tudo ficou claro. Olhei para ele, sem piscar. Explique. Eduardo ficou desconfortável, mexeu as mãos, desviou os olhos, mas acabou falando. Havia alguns meses, ele vinha se interessando por uma mulher chamada Bruna, uma funcionária jovem que conheceu por causa do trabalho. Disse que ela tinha pouco mais de 20 anos, que era bonita, elegante, educada, e que, segundo ele, parecia encantada por sua presença desde o primeiro contato profissional. Falou aquilo com uma arrogância tão ridícula que eu quase não acreditei. Eduardo não era exatamente o tipo de homem que uma mulher jovem e independente perseguiria com paixão. Pedi provas. Se aquilo fosse verdade, eu precisava guardar alguma coisa para o processo. Ele, querendo se exibir, mostrou as conversas no WhatsApp. Como eu imaginei, a maioria das mensagens era dele. Ele elogiava, chamava para sair, sugeria encontros, mandava comentários inconvenientes. Bruna respondia de forma curta, fria e profissional. Nada de emojis, nada de intimidade, nada que indicasse interesse. Apenas respostas educadas, como quem tenta manter distância sem criar problema no ambiente de trabalho. Enquanto Eduardo sorria como se tivesse vencido, eu tirei fotos da tela, enviei para mim mesmo e salvei tudo em uma pasta segura. Depois guardei o celular e disse: está bem. Eu vou embora. Naquele momento, qualquer afeto que eu ainda tivesse por ele morreu. Eu não sentia mais vontade de convencer ninguém. Só queria proteger minha filha e sair daquela casa com dignidade. Vou levar Luna comigo, completei. A expressão de Eduardo mudou na hora. Ele perdeu o sorriso e disse: você não pode criar a Luna sem renda. Deixe ela aqui. Meus sogros concordaram, dizendo que eu estava sendo irracional. Aquilo me deu nojo. Eles me chamavam de inútil, mas queriam ficar com minha filha. Não existe motivo para eu deixar minha filha com pessoas que não respeitam nem a mãe dela, respondi. Eu tenho renda, tenho estabilidade e sou a principal cuidadora da Luna desde que ela nasceu. Eduardo tentou me interromper com frases sem sentido, dizendo que filha precisava de pai, que eu estava agindo por vingança, que ele saberia educá-la melhor. Mas cada palavra dele só mostrava o quanto ele tratava Luna como objeto de disputa. Então encerrei: muito bem. Vamos resolver a guarda na justiça. Procure um advogado. Até lá, minha filha fica comigo. Depois disso, comecei a preparar minha saída em silêncio. Nos dias seguintes, fiquei sempre perto da Luna e organizei tudo com cuidado. Entrei em contato com a construtora que havia feito o sobrado e contei a situação ao dono, Sr. Antônio, um homem sério que acompanhou o projeto desde o começo. Perguntei se ele conhecia corretores confiáveis para vender o imóvel. Para minha surpresa, ele ficou do meu lado imediatamente. Disse que cuidaria de tudo com discrição. Em pouco tempo, a casa recebeu uma proposta excelente, até maior do que eu esperava, porque era uma construção recente, bem localizada e em perfeito estado. Ao mesmo tempo, ele me ajudou a encontrar um apartamento menor, seguro e confortável para mim e Luna, perto de uma creche e de um mercado, com aluguel dentro do meu orçamento. Agradeci muito e comecei a preparar a mudança. Enquanto eu embalava pratos na sala, Dona Célia apareceu com um sorriso debochado. Já achou um lugar para ficar? Achei, respondi, sem dar detalhes. Ela riu. Vai ser tão silencioso sem você aqui. A única coisa boa que você fez foi nos dar a Luna. Eu não respondi. Apenas continuei embalando minhas coisas. Olhei para os móveis e decidi o que levar. O sofá e a mesa de jantar, que eu havia comprado, eram grandes demais para o novo apartamento, então resolvi vendê-los ou descartá-los. A geladeira, embora um pouco grande, eu levaria comigo. Colei etiquetas nos objetos que eram meus, fotografei tudo, guardei notas fiscais e separei os itens que não queria mais. No dia da mudança, escolhi um horário em que todos estariam fora. Eduardo estava no trabalho, e meus sogros tinham ido a uma reunião da associação do bairro. Com os papéis do divórcio que Eduardo havia me entregado antes, chamei os carregadores e retirei meus pertences.
Também pedi que a equipe indicada pela construtora recolhesse os móveis que eu não levaria. Em menos de 2 horas, tudo estava resolvido. Antes do meio-dia, eu já estava saindo com Luna para o nosso novo apartamento. Passei a tarde organizando o quarto dela, colocando roupas nas gavetas, montando o berço e tentando transformar aquele espaço pequeno em um lar. Por volta das 5 da tarde, meu celular tocou. Era Dona Célia. Atendi com calma. Do outro lado, ela gritava: Mariana, por que a casa está vazia? Eu respondi: porque as coisas eram minhas. Levei o que precisava e me desfiz do que não queria. Ela começou a protestar, dizendo que aquilo era absurdo. Eu ri baixinho. Eu comprei tudo. Tenho notas, comprovantes e fotos. Não há motivo para reclamação. Ela ficou sem palavras por alguns segundos. Então acrescentei: e vendi a casa. Vocês têm um mês para sair. O silêncio dela foi delicioso. Depois veio o grito: como assim vendeu a casa? Respondi: a casa está no meu nome. Eu acompanhei a construção e paguei o financiamento. Boa noite. Desliguei antes que ela continuasse. Depois disso, Eduardo e meus sogros ligaram várias vezes. Não atendi. Minha prioridade era instalar Luna com conforto e preparar minha vida nova. Procurei uma advogada, entreguei os documentos, mostrei os comprovantes de renda, as mensagens de Eduardo para Bruna, os registros da casa e tudo que provava minha participação. A partir daquele momento, qualquer conversa passou a ser feita por intermédio da advogada. Os meses seguintes foram cansativos, cheios de negociação, documentos e audiências, mas eu não desisti. No fim, consegui a guarda da Luna. Os motivos eram claros: eu tinha estabilidade financeira, trabalhava de casa, cuidava dela desde o nascimento e podia oferecer uma rotina segura. Eduardo, que acreditava que ficaria automaticamente com a filha só por ser pai, ficou furioso. Quando ouviu a decisão, soltou uma frase que confirmou tudo o que eu já sabia: eu nunca precisei daquela menina mesmo. Depois saiu batendo a porta. Senti tristeza por Luna ter um pai assim, mas também senti um alívio enorme. Finalmente eu podia respirar. Eu e minha filha começamos a viver em paz. Ainda havia uma pendência: Eduardo e meus sogros não queriam sair do sobrado vendido. Não sabia como agir até receber uma ligação do Sr. Antônio, da construtora. Ele perguntou se eu queria que eles fossem retirados. Eu apenas disse: por favor, faça isso. Ele riu com confiança e respondeu: pode deixar comigo. Não sei exatamente como ele resolveu, mas alguns dias depois soube que Eduardo e os pais finalmente tinham deixado a casa. Aquilo tirou um peso enorme do meu peito. Meses depois do divórcio finalizado, quando meus ex-sogros já tinham praticamente desaparecido da minha vida, Eduardo me ligou. Eu ainda não havia trocado o número e me arrependi no mesmo instante de atender. Faz tempo, né? Ele começou, com uma voz estranhamente suave. Estava pensando que talvez você estivesse sentindo minha falta. Quase ri. Eu nunca tinha me sentido tão livre. Mesmo assim, fiquei ouvindo por alguns segundos. Pelo que entendi, Bruna o rejeitou de forma definitiva. Depois do divórcio, ele foi atrás dela dizendo que agora os dois podiam ficar juntos. Ela respondeu friamente, deixando claro que nunca teve interesse pessoal nele. Eduardo, confundindo educação profissional com romance, insistiu, apareceu perto da casa dela e acabou recebendo uma ordem de restrição. Ele tentou contar a história como se tivesse sido ele quem terminou tudo, mas eu não tinha o menor interesse. Desliguei enquanto ele ainda falava, bloqueei o número, bloqueei mensagens e, pouco depois, troquei de telefone para começar de verdade uma nova fase. Por amigos em comum, soube que depois do problema com Bruna, Eduardo teve dificuldades no trabalho, discutiu com clientes e acabou pedindo demissão. Passou a viver apertado, pedindo dinheiro emprestado a conhecidos, enquanto meus ex-sogros tentavam segurá-lo como podiam. Talvez eles ainda cuidem dele, talvez ainda passem as camisas, preparem o café e suportem suas explosões por qualquer coisa fora do lugar. Eu já não carrego esse peso. Hoje vivo uma vida tranquila com Luna, trabalho com meus clientes, pago minhas contas e construo o nosso presente com calma. Às vezes, quando olho minha filha dormindo, penso em tudo que aguentei calada e em como quase deixei que me convencessem de que eu não tinha valor. Mas agora sei exatamente quem eu sou. Sou mãe, sou profissional, sou dona da minha própria vida, e a paz que tenho hoje vale mais do que qualquer casa, qualquer casamento e qualquer aprovação de pessoas que nunca quiseram me enxergar.